Olá família, graça e paz. Vamos lá então para a igreja de Pérgamo, né? Eu já falei para você que a ideia não é fazer um estudo das igrejas em si, não é usá-las no sentido histórico e nem no aspecto profético também, mas é nós sugarmos dela princípios, fundamentos que são necessários, né, para mim, para você, para nós como igreja nesses dias, para que possamos, né, glorificar o nome do Senhor. Mas vamos ler então Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17, que é a carta à igreja de Pérgamo. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí é onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, a igreja de Pérgamo, ela representa a união do mundo com a igreja. Então aquele cristianismo consagrado que nós vemos em Éfeso e Esmirna, ele dá lugar a igreja corrompida, a invasão do mundo na igreja. Só que essa invasão não é no aspecto físico e muito menos de relacionamento, mas ela está apontando para a maneira de pensar, está apontando para a cultura, para ideias, valores e fundamentos do reino, que eles se mesclam agora com o mundo. Historicamente isso acontece quando, né, o imperador Constantino, o rei de Roma, ele se torna cristão, mas sem uma conversão de fato, sem o novo nascimento. E agora então a igreja se une ao mundo e a essência da igreja ela é afetada. A igreja antes que era perseguida, agora ela é a religião do império. E a autoridade de Cristo, da palavra, ela é substituída pelo governo humano e pelas preferências do homem. Essa é a igreja de Pérgamo, essa é a situação. E o maior desafio, talvez um dos maiores desafios, irmãos, para a igreja, né, que é a igreja, o corpo de Cristo, o corpo humano de Cristo, é relacionar de maneira correta com o mundo. Primeiro aspecto que nós precisamos de saber, está lá em Filipenses 3,20, diz que nós não somos desse mundo, que a nossa pátria ela é celestial, mas nós não somos daqui, mas nós estamos aqui, mas para cumprir um propósito. Então logo o mundo ele é o nosso campo de atuação, nós somos missionários aqui nessa terra. Mas olha só o que nós lemos ali no início da carta, né? Jesus disse para a igreja: eu conheço o lugar aonde você mora, que é o lugar aonde está o trono de Satanás. Irmãos, é isso mesmo. Aonde nós estamos está o trono de Satanás. Por quê? Porque ele é o príncipe deste século. É ele quem governa o sistema, é ele que governa o cosmos. Portanto, nós estamos no território do inimigo. Por isso nós devemos ter clareza da nossa posição, clareza da nossa atuação. Nós precisamos de ter a posição e temos a postura. Isso vai nos levar a atuar da maneira correta, porque eu e você iremos manifestar o céu aqui na terra. Então isso aponta para quê? Para nós ganharmos terreno. Só que ganharmos o terreno sem negociar princípios. E esse foi o problema de Pérgamo. Ele cedeu à cultura do mundo, cedeu à cultura do império, cedeu às trevas e acabou se corrompendo. Só que eu e você agora temos a revelação de que devemos ficar posicionados nos princípios do reino, para que tenhamos uma postura agora, né, de embaixadores do reino, para manifestar o céu aqui na terra. Eu quero ler com você Mateus capítulo 5 e 13, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, que fala, Jesus falando da atuação da igreja no mundo.
Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Portanto, Jesus diz que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. O sal aponta para a preservação e para a influência, enquanto a luz aponta para o impacto e para a relevância. Então a igreja, ela é o sal, ela não deve ser influenciada, ela deve influenciar. E eu não estou falando aqui quanto a aspectos secundários, não estou falando aqui quanto a coisas irrelevantes, pelo contrário, estou falando sobre princípios, que são verdade, honra, lealdade, generosidade, entre outros. Então, não podemos ser influenciados por algo que nos tire desse princípio. Nós devemos preservar esses princípios, os valores celestiais, a ponto agora de nós influenciarmos o lugar onde nós estamos. Nós não influenciaremos, irmãos, com base na cultura do mundo, não, é na cultura do céu, é posicionados e preservando esses princípios que nós vamos brilhar, que é o nosso propósito, ser a luz do mundo. Então nós vamos brilhar aonde? No meio das trevas. De que maneira? Vivendo os princípios. Portanto, eu e você não devemos ficar ocultos, não devemos ficar escondidos, não devemos ter medo de aparecer. Pelo contrário, nós devemos nos posicionar e brilhar através das nossas obras, porque assim o nosso Pai será glorificado. Esse é o propósito da igreja. Tem uma ilustração interessante também, para você ter esse entendimento do relacionamento da igreja com o mundo. Vamos supor que a igreja ela é um barco, ok? E o mundo ele é o mar. O barco, para cumprir o seu propósito, ele precisa de estar no mar. Lá na areia, não vai fazer sentido, ele não vai cumprir com o propósito, ele precisa de estar no mar. Então a igreja ela não pode estar afastada, ela deve estar no mundo. Ou seja, a luz deve estar nas trevas. Só que é o barco que está na água, não é a água que está dentro do barco. Ou seja, a igreja está no mundo, mas não o mundo deve estar dentro da igreja. A igreja ela deve permanecer crendo, baseada nos mesmos princípios, nos mesmos fundamentos que são do céu, para que assim ela cumpra o seu propósito aqui na terra. Pérgamo estava no lugar, ou seja, onde está o trono de Satanás, é onde nós estamos no mundo. Só que Pérgamo permitiu, ela se corrompeu, ela mesclou com o mundo, e o resultado disso, irmãos, ele é desastroso, ok? Mas isso nós vamos falar no episódio de amanhã. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.